porque não querem sair do conforto. E é mais fácil ficar no conforto, irmãos. Quando você sai do conforto, quando você assume uma posição de liderança, quando você assume uma posição de envolvimento na obra de Deus, através da igreja do Senhor, isso vai te exigir um preço. Você vai ter que ter renúncia do seu tempo, você vai ter que priorizar as coisas de Deus e muitas vezes deixar as suas. Você vai ser criticado, porque quem está na frente é sempre visto o tempo todo, e sempre alguém vai dar nota, vai colocar defeito, às vezes elogia, mas a maioria das vezes são críticas. Mas esse é o preço que nós pagamos por sair do conforto. Mas pode ter certeza, todos aqueles que escolhem sair do conforto, eles estão na posição da bênção, do favor de Deus sobre a vida deles, e esses serão usados de forma poderosa diante de Deus, vão marcar as suas gerações. Todos que foram grandemente usados, eles deixaram o seu conforto. Paulo, quando se converteu, ele deixou o conforto das suas crenças, do judaísmo, de cumprir a lei, e se tornou um dos homens mais perseguidos pela palavra da graça que ele pregava, e até hoje é perseguida. Quando você prega a palavra da graça, conforme essa revista aí, a gente está falando um pouco dela, sempre há uma perseguição, porque não há um entendimento claro ainda na maioria das igrejas. Mas ele não se importou de ser criticado, de ser mal entendido, de acharem que ele estava pregando uma heresia, porque ele tinha certeza da revelação, e porque ele saiu do conforto. Hoje nós temos, uma palavra riquíssima, que as cartas que ele escreveu do Novo Testamento. Então a vontade de Deus é assim, que você viva no descanso da fé, que você creia que Deus está agindo, que Deus está no controle de tudo, mas não que viva uma vida passiva. O que tiver de ser, será. Se Deus estiver no plano dele, que isso aconteça na minha vida, vai acontecer. Irmão, está no plano de Deus que todo filho dele cresça em maturidade, em conhecimento da palavra. Está nos planos de Deus que todo filho de Deus seja envolvido na sua obra, seja dedicado, comprometido com a obra de Deus, com a vida de Deus, com uma vida de oração, com uma vida de estudo da palavra, com uma vida que busque o Senhor todos os dias, que todo filho dele seja dirigido pelo Espírito. Mas ele não vai te obrigar a fazer isso não. Ele pode permitir situações para que você alerte e acorde para isso. Eu quero te dar o primeiro exemplo de um povo que teve que sair do conforto para que eles pudessem se tornar realmente um povo liberto, um povo de Deus, um povo que vivesse os planos de Deus. O primeiro exemplo é o de Israel no Egito. O povo foi levado para o Egito no tempo de Jacó. Conhecemos a história. José foi primeiro, depois levou o seu pai, e ali eles cresceram, eles multiplicaram. José se tornou governador do Egito, e o faraó, o rei, era seu amigo, porque conhecia ele, porque sabia da história dele. Mas chegou um tempo que José morreu, aquele faraó morreu, e também era o tempo de Deus, do povo sair daquela terra. Eles já eram um povo numeroso, mas estavam vivendo escravizados. E pasmem, apesar de estarem escravizados, estavam por muito tempo confortáveis naquela situação. Tanto que quando eles saem do Egito e chega um momento nas dificuldades do deserto, eles dizem: lá no Egito a gente tinha muita comida, lá a gente tinha muito o que comer. Eles estavam com saudade do tempo da escravidão, porque o Egito representa o mundo, representa o tempo que nós estamos longe de Deus, escravos do pecado. Infelizmente muitas pessoas estão escravizadas pelo pecado, pelo diabo, que é representado por Faraó na Bíblia, mas eles estão conformados com isso. É assim mesmo, na minha família tudo é assim, tudo dá errado, para mim também vai ser. Mas quem tem que ir lá contar para eles que não é assim mesmo, que Deus tem uma vida abundante para nós? Quem tem que contar isso somos nós, irmãos, que o que fomos libertos, já saímos do Egito, já saímos da escravidão, do mundo, do pecado e do diabo.
Porque para eles pensam que só tem aquela vida, que a vida é assim mesmo. Eles não conhecem o lado que nós conhecemos com Jesus, como que é bom viver com Jesus, apesar das lutas, a segurança que nós temos em Cristo. E aquele povo estava acomodado no conforto do Egito. E aí, depois de um tempo, quando morre José, e aí o novo rei, o novo faraó agora coloca eles trabalhar de uma forma pesada. Lá no versículo 11 de Êxodo 1 diz assim: estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios sujeitavam a cruel escravidão. Então, de imigrantes amados, agora eles passaram a ser tratados com crueldade, se tornaram escravos. Os trabalhos cada dia mais pioravam para eles tinham que trabalhar mais, produzir mais. E Deus permitiu isso, sabe por quê? Porque eles precisavam sair do conforto, porque eles precisavam enxergar a situação que eles estavam. Muitas vezes vai ser preciso Deus mostrar para nós onde nós estamos, e Ele fala através da sua palavra. Quando você ouve uma palavra como essa, Deus está querendo te despertar, te tirar talvez do conforto, do comodismo que você está em alguma área da sua vida. Mas se você não ouve, e você é filho, Deus te ama, Ele tem um propósito na sua vida, Ele vai permitir que às vezes circunstâncias adversas cheguem à sua vida. Não que Ele vai enviar o mal, Ele vai te castigar, mas para que você alerte, abra os seus olhos para aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. E Êxodo 2, 23, 24 diz assim: muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Agora eles já começaram a ter uma atitude de clamor, clamando o Senhor, porque eles já não aguentavam aquela situação. Mas foi preciso as coisas piorarem para eles entenderem que eles não podiam viver naquela situação. Eles não eram um povo escravo, eles tinham uma aliança com Deus. Deus tinha um plano grandioso para eles. Deus tinha uma outra terra que eles deveriam entrar, que era Canaã, a terra que manava leite e mel, mas eles estavam vivendo escravizados. E o versículo 24 diz que ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Aquela opressão os despertou para deixarem o conforto, porque eles estavam contentes de viver ali, e estavam perdendo a vida abundante, o mover extraordinário, sobrenatural para eles. Estavam deixando de viver numa terra que manava leite e mel, uma terra abençoada, onde descia a chuva do céu, deixando de viver para ser um povo exclusivo de Deus. O Egito não era o lugar deles. O Egito não é o nosso lugar. Tem muito crente que saiu do Egito do mundo, mas ele ainda vive escravizado, ou por um pecado, por uma atitude errada, por pensamentos errados. Então não viva escravizado, uma vez que Jesus já te libertou. Uns escravos da lei, tentando agradar a Deus na força do seu braço, estão escravizados ainda, na sua justiça própria, muitas vezes no seu orgulho. Mas quando eles se sentiram desconfortáveis, entenderam que aquela não era a sua posição, eles clamaram ao Senhor. E aí entra a segunda parte da nossa palavra, o segundo exemplo, o exemplo de Moisés. Porque antes de um grande mover, é preciso sair do conforto. Se você deseja viver coisas grandes em Deus, saia do conforto. E aí Deus também tem que tirar Moisés do conforto, irmãos, para ser o libertador desse povo. Fazia 40 anos que Moisés tinha fugido do Egito, porque ele tentou ser o libertador, quando ele viu um egípcio brigando ali com um dos seus irmãos, do seu povo, e ele matou esse homem. Ele teve que fugir,
Mas ele fugiu e ali ele estabeleceu a sua vida na terra de Midian, e ele ficou confortável ali, casou-se com Zípora, teve filhos, está lá em Êxodo 2, versículo de 15 a 22, e ele ficou tranquilo. Agora eu vou viver o resto da minha vida aqui, né? Estou tranquilo, eles não vieram atrás de mim, já faz muito tempo. Mas para surpresa dele, Deus chama ele agora. Deus vai ao encontro dele para tirar ele do conforto, porque Deus tinha ouvido o clamor de um povo que agora também não queria viver mais no conforto, e Deus queria libertar esse povo. E para Deus libertar, Ele usa alguém. Deus tem muitas vidas para serem libertas nesta cidade, nessa região, e Ele vai usar quem? Quem é o Moisés hoje? Sou eu e você. Mas para isso é preciso deixar o conforto. Nós estamos aí com o projeto Natanael 3, orar por 3 pessoas, relacionar, aproximar, porque nós queremos tirar muitos que estão no Egito. Você está no conforto de ficar olhando se vai dar certo, se vai dar errado, ou você está envolvido? Nós temos células, 15 células hoje, queremos avançar em nome de Jesus. Não somos 20 ainda, porque muitas pessoas ainda estão no conforto e não se dispõem a liderar. Temos células que podem multiplicar em 2, 3, mas muitos estão no conforto, porque eu te entendo, não estou te julgando. Talvez você tenha medo, você tenha uma dificuldade, ou você não quer assumir uma responsabilidade, porque você é alguém de compromisso, e se você assumir, você vai dar conta, ou vai trabalhar para que isso aconteça. Mas saia do conforto, porque cada célula que multiplica é mais uma casa alcançada, é a expressão da igreja em mais uma casa. E nosso sonho é que toda essa cidade e região seja cheia de células que serão a expressão da nossa igreja, irmãos. Mas nós precisamos sair do conforto, entender isso. Quantas pessoas que fazem parte da igreja e que ainda não participam de uma célula estão perdendo a oportunidade de estarem juntos em comunhão com os irmãos, de estar ali orando, de estar comungando da mesma alegria, do mesmo propósito. Deus está se movendo entre nós. A estratégia também que Deus nos deu é as células, para ganhar e também para cuidar das pessoas, para você não viver isolado na sua vida. Mas infelizmente, por algum motivo, às vezes nós preferimos ficar no conforto. Mas você pode ter certeza, no conforto não há mover. Você vai ser salvo, não vai deixar de ser salvo, Deus não vai deixar de te amar, mas Ele não vai te usar como Ele quer, e Ele quer te usar de uma forma poderosa. E aí Deus chama Moisés, ele vê a sarça, Êxodo 3, a partir do versículo 1, fala dessa história, e ele vai ali ver aquela sarça, e o Senhor chama ele, e o Senhor fala para ele que ele deveria, libertar, ser usado. Vou ler a partir do versículo 7 de Êxodo 3. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quando eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. E agora Deus chama Moisés para libertar o povo, que um dia ele tentou defender, mas com a força do seu braço. E o que ele fez? Ele acabou cometendo assassinato. Mas agora era para ele fazer na força de Deus, mas ele não estava entendendo isso, e ele não queria ir, ele não queria sair do conforto. Muitas vezes nós também não queremos assumir posições porque nós temos medo de não dar conta. Sabe por quê? Eu olho para mim, eu olho para a minha força, e na sua você não dá conta. Mas olhe para a força do Senhor. Quando Deus se apresenta a Moisés, Ele ilustra isso. A Bíblia fala que havia uma sarça, ali, vamos falar assim, um mato, uma árvorezinha ou um capim, vamos falar bem popular para você entender, e o fogo queimava, mas o pasto não queimava, vamos falar assim, não pegava fogo, conforme tem pegado fogo aí. E ele falou: que é isso? Deus estava mostrando para ele: Moisés, a força
o poder que vai queimar é o meu, não é você não. Você só vai ser a sarça, mas o fogo é do meu espírito. Aleluia. Quando você se prontifica a ser um Moisés nessa geração, para libertar um povo que está escravizado, que às vezes está até confortável naquela situação, Deus vai te usar, você vai ser a sarça, mas o fogo é do Senhor, o poder é dele, ele já te deu a graça. O que você ainda quer ficar no conforto? Deixa Deus te usar, meu irmão. Ser um instrumento de Deus. Tem pessoas que ninguém vai alcançar se não for você, porque cada um gera segundo a sua espécie. Você vai gerar filhos de Deus, mas você tem um perfil, um jeito de ser, que pessoas vão se achegar a você por isso, e outras não também. Então por isso a igreja tem tantas pessoas e todos precisam trabalhar. Mas Moisés, ele não quis. Êxodo 3:11, estou encerrando, semana que vem eu termino a palavra, diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Entre tantos argumentos, né, que ele estava ali, tanta resistência, né? E aí por fim Moisés diz, respondeu-lhe no versículo 13: porém Moisés, Senhor, peço que envies outra pessoa. Moisés não queria abrir mão da sua vida, irmãos, do seu conforto. Estava tudo tranquilo, vida estabilizada, casado, tinha filhos, cuidando ali do rebanho do seu sogro, tudo tranquilo. Mas sabe qual o problema? Ele não estava fazendo nada relevante aos olhos de Deus. Ele não estava marcando a sua geração. Ele não era instrumento nas mãos de Deus. E uma coisa que eu te falo: o tempo que nós vivemos na inutilidade do propósito de Deus, Deus não conta. Deus não conta esses dias. Você pode contar, eu conto, mas Ele não conta. Ficar confortável para nós, para nossa carne humana é bom, mas você não vai ser contado no mover de Deus. Seu nome não será reconhecido nos céus como alguém que fez uma obra relevante. Ele poderia pensar: por que me envolver com um povo que me rejeitou? Por que arrumar briga com o faraó? Realmente não era fácil, mas a resposta é para que haja mover de Deus, para que haja vidas libertas, para que pessoas saiam do conforto, para que 3 milhões de pessoas sejam libertas da escravidão e tenham uma nova vida e formem uma nova nação que viria trazer a Jesus Cristo ao mundo. Jesus vem desse povo, desta aliança, e chega um momento que Deus fica irado com Moisés, e aí Moisés escolhe deixar o conforto. Êxodo 4:18. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vá em paz. E aí ele foi esse libertador, foi aí um grande homem de Deus, um grande líder, mas jamais teria sido quem ele foi, do qual nós admiramos. Liderou um povo imenso, mais de 2, 3 milhões de pessoas no deserto. Foi usado por Deus, era amigo de Deus, falava face a face com Deus, tinha intimidade com Deus, amava a presença de Deus, porque ele saiu do conforto. Se Moisés não tivesse saído do conforto, Deus tinha chamado outro, e ele ia ficar no anonimato da história. A história que a gente ia conhecer de Moisés era só que ele matou o egípcio e fugiu, e ali acabou a vida dele. A sua história está sendo escrita por Deus. Qual a história que você quer deixar? Qual o legado para a sua geração? Para os cristãos de hoje, nesta igreja, nesta cidade. O dia que você partir daqui, o que você quer que eles falem de você? Foi um grande homem, mulher de Deus. Foi alguém envolvido na obra de Deus, alguém que trabalhava, alguém que buscava servir o Senhor. Ou você quer que fale assim: graças a Deus, né, morreu salvo, né? Está no céu. Glória a Deus por isso. Mas você pode ir além. Deus nos chama para fazer mais através de nós, mas para isso é preciso deixar o conforto. Amém? Deus te abençoe, que o Senhor revele essa palavra no nosso coração. Semana que vem eu falo da segunda parte.